Entrando aqui na página do nosso Facebook. Som. Testando som. Oi. Testando aqui na página. Entrando aqui na página do nosso Facebook, é a nossa página social que a gente separou essa página aqui somente para reflexões bíblicas nesse combate. A gente está aqui nesse combate, né? O pessoal disse que a gente julga demais os outros, mas é fato notório que cada dia que passa, né, o temor a Deus tem diminuído. As pessoas têm se tornado menos tementes a Deus. E a gente tá aqui nesse combate, né? Tentando fazer uso da Bíblia Sagrada para trazer à memória que existe um Deus e que Ele deixou a sua palavra. A gente vai deixar aqui um texto bíblico e a gente vai tentar aqui, né, construir um pensamento que vai girar todo em torno somente de um versículo. O pessoal estava se queixando, né, que as nossas reflexões, elas davam um pouco de trabalho porque era muito texto bíblico. Então a gente vai procurar fazer o que agora? A gente vai procurar trabalhar tudo usando somente um texto. Agora veja que cada um desses tópicos que a gente vai estar falando aqui, eles vão encontrar amparo bíblico. Mas você está entendendo, né? Se eu fosse colocar um texto bíblico acompanhando cada um desses tópicos, daria sim. Mas eu vou usar somente um trecho bíblico e em cima desse trecho bíblico a gente vai trabalhar todo o pensamento. A gente vai trabalhar o que nessa manhã? Aqui, quem está passando pela nossa página, né? O porquê da mensagem com apelo. Por que a gente tem que pregar com apelo? O que é você pregar com apelo, né? Teve um amigo meu que disse que os pregadores de apelo, cada dia que passa, estão se tornando mais escassos, né? Então, dentro do pensamento evangélico, Messias, o que seria a pregação com apelo? A pregação com apelo é aquela pregação em que você lê o texto, você explica e você convida os ouvintes a porem em prática o que está escrito ali, né? Você motiva. Você não somente lê o texto e explica, mas você motiva as pessoas a porem em prática o que está, né? É exortação. Você lê o texto, você explica e você convida as pessoas, né? O que é uma pregação com apelo, né? Repetindo, alguém já disse, né, que pregador de apelo, cada dia que passa está mais difícil. Você vê muita conversa, você vê muito... Existem obreiros que às vezes, naquela coisa de... Não, eu só quero ver a igreja cheia de gente. Ele não tem aquela preocupação, né? Até para não se tornar incômodo, ele não tem aquela pregação de convidar as pessoas a pôr em prática o que está escrito. Então deu para entender, né? O que é um pregador de apelo. Messias, toda pregação tem que ter apelo? Tem sim. Toda pregação tem que ter apelo. E o apelo que eu estou dizendo não é o apelo que acontece no final do culto. É um apelo que vai ocorrendo no decorrer da pregação. Então, Messias, quer dizer que a reflexão é essa? Por que pregar com apelo? Por que pregar com apelo? Né? Eu creio que tem muitos pastores que passam na nossa página, né? Nessa nossa página aqui. Então, eu creio que o que a gente vai estar falando aqui nessa manhã, a gente não vai estar correndo o risco de repente alguém colocar aqui um comentário embaixo. Você
está errado, Messias. Você está errado. Não, não tem esse doido, né? No meio cristão, eu sou chamado de tudo. De doido, exagerado, precipitado. Mas ainda não apareceu esse doido para dizer, na minha cara, você está pregando o que não é para pregar. Por quê? Que ainda não apareceu um pastor, um obreiro ainda, para abrir a boca e dizer, ele está errado. Por quê? Porque tudo que a gente prega segue a lógica bíblica. Então a gente não está correndo esse risco, né? Um pastor pode evitar de falar comigo, ou então de me convidar para pregar, tomado por outros sentimentos. Tipo assim, não, esse rapaz prega duro, ele é muito antipático, ele é muito rígido. Mas nenhum vai abrir a boca e dizer, eu não convido esse rapaz para pregar na minha igreja, porque ele prega errado. Não, nenhum. Então a gente vai. Esse problema eu não enfrento, graças a Deus, né? Então, Messias, o que acontece? Diz aí, por que pregar com apelo? A gente vai fazer somente uma leitura, viu? A gente vai fazer somente uma leitura. Gênesis capítulo 19, 15. Gênesis 19, 15. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo desta cidade. Gênesis 19, 15. Olha o que é a pregação. Por que pregar com apelo? A gente leu que texto? Nós lemos Gênesis 19, 15, que é o momento em que Deus envia alguns mensageiros para a cidade de Sodoma e Gomorra. Você lê o texto bíblico, você sabe, né, que a cidade de Sodoma e Gomorra, ela chegou a um patamar de pecado tão grande que já tinha ultrapassado a tolerância de Deus, né? E a Bíblia diz que nessa cidade havia um homem que, apesar das suas falhas, era temente a Deus. E Deus envia ali 2 mensageiros, né? Alguns mensageiros ali, anjos, né? Para quê? Para tirar Ló e sua família da cidade de Sodoma e Gomorra antes do quê? Antes da destruição da cidade. E a Bíblia é interessante, né? Porque Jesus, quando vai falar do seu retorno a esta terra, ele vai comparar o momento que vai anteceder o arrebatamento da igreja com 2 momentos da história da Bíblia. Os dias de Noé e os dias de Sodoma e Gomorra. Porque a Sodoma e Gomorra, né? A esculhambação estava rolando solta. Ninguém sabia mais o que era certo e o que era errado. E pelo fato da situação ter chegado àquele nível, Deus ultrapassou a tolerância de Deus. Eu vou mandar fogo e enxofre. Mas como havia um justo ali, né, que apesar das suas falhas ainda temia a Deus, que era Ló. Lá no Novo Testamento a Bíblia vai dizer que Ló, ele já estava enfadado com aquela situação, né? Deus envia alguns anjos ali para quê? Tirar a família de Ló de Sodoma e Gomorra. E o que foi que os anjos fizeram? Fizeram um apelo. O que foi que os anjos que tiraram Ló e sua família de Sodoma e Gomorra fizeram? Fizeram um apelo, né? Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui se encontram, para que não pereça no castigo da cidade. Gênesis 19, 15. Então veja que os anjos não ficaram assim não, né? Dá um tempo aí, calma, minha filha, calma, meu filho. Fica calma, não. A Bíblia diz que os anjos arrocha o pé, arrocha o passo, sai daí. Então, a gente vai usar esse texto bíblico aí como base para essa reflexão. Por que pregar com apelo? Porque os anjos fizeram um apelo. E o que tem de gente por aí ocupando os púlpitos das igrejas que estão confundindo o discurso com pregação de apelo? Eu posso ser muita coisa, viu, meu filho? Mas eu tenho um pouquinho de base. Agora eu vou fazer igual um amigo meu lá na empresa. Eu tenho um pouquinho de base. Meu filho, eu posso não ser. Alguém vai dizer que eu sou arrogante, besta, né? Por isso que esse cara, às vezes, a gente humilha ele, porque ele é arrogante. Não, meu filho, não sou arrogante, não. Você, minha filha, meu filho, você não é bom na sua área. Você não se garante na sua área. Eu não sei o que você faz. Eu não sei se você é secretário, secretária. Eu não sei se você trabalha em contabilidade de empresa, administração de empresa. Eu não sei se você é advogado, médico. Eu não sei. Mas para você ter chegado aonde você chegou, alguma coisa você sabe fazer, né? Então, se eu cheguei à minha condição de bacharel em teologia, eu acho que é porque eu entendo um pouco da situação, né? Teologia bíblica. Então, eu posso dizer que eu tenho um pouquinho de base para entender quando uma pregação tem apelo e quando ela não tem. Quando ela só tem um comentarista de futebol aqui no Ceará, é o Gomes Farias.
que ele usa a expressão encher linguiça, né? E pregação não pode ser enchimento de linguiça não, viu? O que é encher linguiça? É você ficar fazendo arrudeio. Bora encher linguiça. E às vezes, irmão, a igreja tá cheia de gente que não tá nem aí pra nada, né? E o que tu empurra no povo, o povo acha bom. O povo não tá nem aí pra nada. O povo só se incomoda quando você prega contra o pecado. Tem gente que é assim nas igrejas, né? Quando você começa a encher linguiça, o povo tá nem aí. Começa a falar o que não é. É assim mesmo. Agora, se você pregar contra o pecado, pessoal, o povo é exigente em coisas que tá entendendo. Nós poderíamos ser exigentes assim, né? Eu queria uma pregação mais concisa. Eu queria doutrina. Não. A nossa única exigência é essa. Pastor, não pregue contra o pecado da minha família. A nossa única exigência é essa. Não pregue contra o pecado da nossa família. Pastor, pode encher linguiça. Pode fazer a hora. Pode arrodear. O senhor só está coisa, pastor. O que é, meu rebanho? É de pregar contra o nosso pecado. Interessante o nosso nível de exigência, né? Messias, mas entra no texto bíblico aí. Messias, tu é pastor de igreja? Eu sou não. Sou apenas um simples obreiro na minha congregação. Mas pelo fato de eu ser esse cara simples em uma igreja, isso não me impede de crescer, não. Tem gente esperando ser pastor de igreja para ler Bíblia e estudar. Não, meu filho. O crescimento é para todo mundo. Messias, tu é alguma coisa no mundo evangélico? Não sou nada, meu filho. Mas o fato de eu ser um simples obreiro não é impedimento não, meu filho. Para eu estudar a Bíblia, orar, buscar a Deus. A não ser que alguém esteja querendo me proibir, né? Você não é ninguém aqui no nosso meio. Então você não pode crescer. Messias, por que pregar com apelo? Volte ao texto. Por que pregar com apelo? Gênesis 19:15. Por que a gente tem que pregar com apelo? Porque a nossa memória é curta. Messias, por que o pregador tem que pregar com apelo? Messias, por que quem tem que pregar com apelo? O obreiro, o pastor, o pregador, o obreiro, a obreira, quando sobe num púlpito, por que o pregador, a pregadora tem que pregar com apelo? Sabe por que a primeira coisa? Porque a nossa memória é curta. Por que o pastor tem que estar sempre lembrando? Olha, gente, não vá por aqui não. Ei, rapaz, ei, moça, não vá por ali. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Por que o pastor, o obreiro, aquele que faz uso de uma tribuna em uma igreja evangélica, tem que estar sempre pregando com apelo? Primeira coisa, porque porque a memória do ouvinte é curta. Você tem que estar nos lembrando, cara. Você vai lá para o Salmo 106. Eu nem coloquei o texto desse, eu não vou colocar o texto bíblico nos tópicos não. Mas no Salmo 106, o versículo 13, a própria Bíblia diz: o meu povo se esqueceu das obras do Senhor. Leia o Salmo 106, versículo 13. É um texto que fala a respeito dessa capacidade miserável que nós temos de esquecer das coisas. Irmão, a gente já esqueceu de tanta coisa. Abaxuri ande cantar abaixai. A gente já esqueceu de tanta coisa. Toda live minha eu falo isso. Quantos assembleianos deixaram de pregar a respeito do arrebatamento da igreja? Obreiro. Quantos pastores não falam mais nem da urgência do batismo no Espírito Santo? No meu pentecostal. E por que a gente tem que estar pregando com apelo? Messias, alguém mandou tu pregar isso? Mandou. Quem? Jesus. Eu estou indo por... Me disseram que eu sou o pior tipo de obreiro. Por quê? Porque eu sou um obreiro que sou submisso ao cabeça da igreja. Ele é o pior. Eu sou de Paulo, de Pedro. O Messias é o pior tipo de obreiro que existe. Qual é o partido que o Messias pertence? Eu sou de Jesus. O Messias veio de Corinto, não foi? Não, é só uma brincadeira. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Mantenha a sua identidade como obreiro, como pastor, como pastora. Alguém vai dizer, é pastorado feminino. Dane-se. Desculpe aqui a expressão. Por que nós temos que pregar com apelo, meu amigo, minha amiga? Porque a gente tem uma capacidade de esquecer das coisas. Quantos de nós não pregam mais a respeito das doutrinas fundamentais? Hoje a gente está aprovando o que não é mais para aprovar dentro das igrejas. E aquilo que era para a gente estar aprovando, a gente está colocando de lado. Tudo em nome de uma politicagem miserável que só trabalha em cima daquilo que é conveniente. O Messias, ele é um obreiro. Estuda a palavra, busca a Deus, mas não é conveniente. Por que a gente tem que pregar com apelo? Que a gente tem uma facilidade miserável de esquecer das coisas. Tá quanto tempo que tu não vê ninguém falar que Jesus está voltando no púlpito da tua igreja? Por que será? Os próprios
próprios pastores estão esquecendo. Os próprios pastores obreiros estão esquecendo que Jesus vai voltar. E aí? Não, Messias, você não pode fazer menção. Aí vem alguém aí e diz, não toque em fulano. No nome. Ah, irmão, pastor é Deus, é? Eu vou passar para o próximo tópico com todo respeito. Eu estou lhe respeitando. Eu estou respeitando, meu amigo, minha amiga. Os obreiros. Não mande me matar, pelo amor de Deus. Mas vou fazer uma pergunta para você, para trabalhar a tua lógica. Desde quando pastor é Deus? Que não pode ouvir exortação. Desde quando pastor é Deus? É papa agora, é? Porque quando a gente abre a boca e diz que existem pessoas que estão ocupando funções, e essas funções não estão sendo bem exercidas, alguém diz, é por isso que o Messias não cresce. Que ele é atrevido demais. Não toque no fulano, é alguém, não, o fulano de tal é. Ele é Deus, é. Meu filho. Bom é Jesus. A única diferença entre um líder e eu está na questão da responsabilidade. Que eu não tenho a responsabilidade de um pastor, isso eu tenho que baixar minha cabeça. Eu não tenho esse chamado. Mas é carne e osso como todo mundo. E eu estou dizendo, irmão, que existem muitas pessoas que têm títulos eclesiásticos, mas que já se esqueceram. Não é somente a membresia, não. O que a gente tem que pregar com apelo? Que nós temos uma tendência miserável a esquecer das coisas. Repetindo, quer que eu repita? Tem um monte de pastor por aí que já esqueceu que Jesus vai voltar. E aí? É ou não é? Tá quanto tempo que tu não vê ninguém pregar a respeito do arrebatamento da igreja na tua igreja? Pra tu tá tudo bem, né? Tu não tá nem aí pra nada mesmo. Messias é revoltado, né? Não, irmão, é só que eu leio Bíblia, irmão. Tem um chamado. Será que eu vou ter que explicar de novo que eu sou desse jeito desde o dia que Jesus me batizou no Espírito Santo? Aceitei Jesus em 2003. Passei 2 anos só lendo Bíblia, sem entender nada. Aí numa Páscoa de 2005, em um retiro de mocidade na congregação onde eu me congregava, Jesus me batizou no Espírito Santo. Aí depois daquele dia que eu falei em outras línguas, eu fiquei agoniado desse jeito. Eu só prego na base da agonia. Tô igual os anjos. Bora! Te acorda, desperta. Igual os anjos que despertaram Ló e sua família. Então por que a gente tem que pregar com apelo? Messias, por que é? É porque eu fiz uma pergunta e até agora ninguém me respondeu. Cargo eclesiástico coloca a pessoa no mesmo patamar de Deus ao ponto de se tornar intocável. Não pode ouvir uma exortação. Eu estou desrespeitando uma classe? Não, irmão. É para todo mundo. Eu não estou desrespeitando ninguém, não, irmão. Irmão, respeito é uma coisa, não é algo que se impõe, é algo que se conquista. Respeito não é algo que se impõe, é algo que se conquista. Tem gente que quer impor respeito. Me respeite. Não, irmão. Conquiste o respeito das pessoas. Estude Bíblia, ore. Sejamos um exemplo para as pessoas olharem para a gente e dizer, tá aí, isso aí é um pregador. Sem precisar você precisar bater em ninguém, contratar pistoleiro, pagar a gente para... Não, eu vou pagar alguém para perturbar a vida desse rapaz. Aí não é um respeito que é conquistado, é imposto. Messias, por que a gente tem que pregar com... O Messias tem autorização para estar pregando desse jeito? Tá achando ruim? Tá achando ruim? Por causa da autoridade com que eu prego? Faça um jejum, ore e diz, Jesus, por que tu deu esse dom pro Messias? Por que tu não deu para fulano? Esse dom era para ser de outra pessoa. Por que o Messias prega nessa autoridade e fulano não prega? Tá aí, tu não tá jejuando hoje? Vai perguntar pro Espírito Santo de Deus. Já até disseram, esse dom era para ser de um pai de família. O dom que o Messias tem de pregar nessa autoridade era para ser de um pai de família, de um pastor. Aí você tá com Deus. Aí tu pergunta, Deus, por que tu deu essa autoridade pro Messias pregar desse jeito? Tu dobra o joelho e faz assim, Jesus, me explica. Por que tu deu esse dom de pregar desse jeito pro Messias e não deu para fulano? Aí vai falar com Deus. É o Espírito de Deus que distribui os dons, tudo bem? E a exortação é um dom. Por que pregar com apelo? Porque a gente tem uma tendência a esquecer das coisas. Messias, por que pregar com apelo? Porque temos uma tendência muito grande a olharmos para trás. A gente tem que pregar com apelo porque a gente tem uma tendência muito grande a olhar para trás. O próprio livro dos Gênesis, capítulo 19, a Bíblia diz que a família de Ló ia saindo e a mulher de Ló olhou para trás. Sodoma e Gomorra sendo destruída e ela, saudade do carnaval. Queria voltar para aquela terra. Saudade do forró.
Saudade do forró. Né? Dentro da igreja. A mulher de Ló. Por que nós temos que pregar com apelo? Por que nós temos que pregar com apelo? Ore por mim, não me odeie, não. Por que não? Eu tô te ajudando, cabra. Eu tô entregando de graça. Tem obreiro por aí para fazer o que eu faço, não faz por menos de R$500. Já preparou já a oferta do abençoado? Já preparou a oferta? Engraçado, né? Eu levo o nome de mercenário e não cobro. E tem gente por aí que não prega de graça, né? Não entrega sermão de graça. Eu sou mercenário, né? Hoje eu tô aqui para mexer com a tua consciência. Eu faço essas coisas aqui de graça. Tem obreiro para fazer o que eu faço e faz muito menos. Com menos qualidade. Cobre, irmão. Não prega por menos de R$500, não. Prepara aí a benção. E eu tô aqui pregando de graça, entrego o sermão, tudo de graça, ajudando, abençoando. E ainda tem gente que me chama de mercenário. Parabéns para você. Parabéns pela tua incoerência. Morre orando e jejuando, mas ainda não está fazendo nada na direção de Deus. Mas por que a gente tem que pregar com apelo? Que nós temos uma tendência muito grande a não se esquecermos das coisas. Né? Aliás, de olharmos para trás, desculpa. Nós temos uma tendência de olhar para trás. Tem gente que está dentro da igreja, mas é querendo voltar para o mundo, igual a mulher de Ló. Queria voltar para Sodoma e Gomorra. O que você tem que pregar? Assim, ó, irmão, tem que ter mudança. Tem que ter conversão. Por que Messias? Que a gente tem que pregar na base da agonia mesmo. Na base da agonia. Do desespero. Por que Messias? É porque muitos dos ouvintes estão dentro da igreja, mas é com vontade de voltar para Sodoma e Gomorra. Tem filho de crente que está dentro da igreja. Irmão, tem filho de crente que só vai para a igreja à força. Às vezes o pai e a mãe dão uma mesada pro rapaz, pra menina. Olha, eu vou te dar uma mesada. Sabia que tem gente assim dentro das igrejas? Que ainda não se converteu de verdade. Vou te dar uma mesada para tudo de bom que tu fizer. Tirar boas notas, tu vai ter mesada. Mas a pessoa tem que preencher toda ali uma lista. E um dos pré-requisitos, dos tópicos dessa lista é você estar na igreja. Se você não for para a igreja, eu não te dou mais mesada, não. Sabe aqueles R$600 que eu te dou por mês, meu filho, minha filha? Se você não for para o culto, eu não dou mais dinheiro, não. O que tem de... Mas é só jovem que passa por isso? Não, tem muito adulto também que tá dentro da igreja, mas é planejando brincar o carnaval de 2026. Isso não te causa terror? Isso não te causa terror? Imaginar que muitos dos teus ouvintes estão ali assistindo um culto de domingo, mas estão planejando brincar o carnaval de 2026. Isso não te causa terror nem perturbação? Isso não te incomoda como obreiro? Pois se isso não te causa nenhum tipo de perturbação, incômodo, você está quase igual a ele. Você só não está na prática, mas você está concordando. Ah, e aí? Brinca o carnaval de 2026, depois se reconcilia, vem tomar ceia. E depois dizem que eu sou calvinista, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez me acusaram, mas vocês parecem que é calvinista por causa desse jeito dele. Eu não sei de onde foi que tiraram essa loucura. Uma vez salvo, salvo para sempre. Já desceu as águas, já está salvo. É igual a igreja católica. A igreja católica acha que a graça está no sacramento. Desceu as águas, é salvo, vai para o céu. Desceu as águas do batismo na assembleia, vai para o céu. Independente da vida que esteja levando. Já está comendo o pão e o vinho, vai para o céu. Messias, por que a gente tem que pregar com apelo? É porque nós temos uma tendência a querer voltar para trás. Messias, por que a gente tem que pregar com apelo? É por causa do apego que nós temos às coisas dessa vida. Irmão, você leu a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, né? Por mais de uma vez a Bíblia vai advertir a gente, irmão, pra gente não ter... a Bíblia vai chamar de avareza, idolatria. Né? E o apego às coisas dessa vida você pode entender como tudo aquilo que gera algum tipo de prazer em mim e você. Aquele apego exagerado, seja as riquezas, a um prazer momentâneo, coisa do tipo, né? Por que a gente tem que estar pregando com apelo? É porque nós temos um apego muito exagerado às coisas dessa vida, né? E tem muito obreiro aí, até usando a internet, né? A Bíblia diz o quê? Buscai a Deus em primeiro lugar e as outras coisas vos serão acrescentadas. E a gente está ensinando o povo o contrário. Buscar em primeiro lugar as outras coisas.
E depois Deus é em segundo lugar, né? Na nossa escala de prioridades, Deus, a Bíblia, manda a gente buscar Deus em primeiro lugar. Mas a gente tá botando Deus em segundo lugar na nossa lista de prioridades, né? Por que a gente tem que estar pregando com apelo? Eita, meu Deus. Porque quem toma de posse do púlpito tem que pregar com apelo. Por que tem que pregar com apelo? É obrigado, é, Messias? É, irmão. Se a pregação não tiver apelo, e repetindo, o apelo não é aquele que acontece no final do culto. É algo que acontece no decorrer da mensagem. Se a pregação não tiver apelo, do começo ao fim, foi 40 minutos que tu perdeu de tempo e os ouvintes também. Perdeu o teu tempo e os ouvintes também. Tem que ter apelo, irmão. E por que eu tenho que pregar com apelo? Repetindo, é por causa do apego exagerado que nós temos nas coisas dessa vida, irmão. Tem gente que não presta nem para ser abençoado. Em que sentido? O cara tá igual a história do cara, né? Que ele estava desempregado. Aí ele orava, né? Jesus abriu a porta de emprego, Jesus abriu a porta de emprego, eu queria passar no concurso. Aí ele ganhou o emprego, parece que passou no concurso. Aí depois que ele começou a ganhar bem, ninguém via mais ele nos cultos. Aí um pastor chegou para ele, o pastor, meu filho, por que você não foi mais pro culto? Não, pastor, é porque o negócio aqui tá rendendo. A bênção foi tão grande que ele nem pros cultos ia mais. Um apego exagerado nas coisas dessa vida, irmão. Por que tem que ter pregação com apelo? Por causa desse apego que nós temos às coisas dessa vida, esse apego, né? E envolve tudo, irmão. Prazer, coisa material, vida emocional, né? Que Deus guarde até a vida dos solteiros, porque eu nunca fui casado e ainda sou solteiro. Tem gente que às vezes abandona Jesus até por um relacionamento que não é de Deus. Sabia? Tem gente que Deus guarde a vida dos solteiros, porque eu nunca fui casado. E não tenho vergonha de dizer isso. Estou muito seguro de mim. Mas tem gente que às vezes abandona Jesus até por causa de um relacionamento que não tem nada a ver com a Bíblia. Aí a pessoa, não, é de Deus. Vai que é de Deus. Deus vai abençoar. E daqui a pouco, a pessoa tenta ganhar um incrédulo e o incrédulo ganha ela pro mundo. E o povo fica rindo da nossa pregação. Isso é um otário. Os próprios crentes da igreja nos rotulando de otário. Os próprios crentes da igreja que jejuam, oram, se consagram, levam uma vida se abstendo do pecado. E quando vê a gente pregando sério, diz: isso é um otário, é um babaca. Irmão, por que tem que pregar com apelo? Por causa dessa tendência que nós temos a nos apegarmos às coisas dessa vida. Às vezes a pessoa tá querendo que uma porta se abra na vida material, financeira, emocional, né? E aí Deus abre a porta e a pessoa não quer mais ser crente. A irmã era doida, igual a história da irmã que era missionária, era doida para casar, né? Era solteira, né? Doida, tava querendo casar, né? E aí Deus abençoou ela com uma pessoa que ela até conheceu na igreja. Aí ela foi cuidar daqueles preparativos do noivado. Vai rindo, miséria, vai rindo. Depois não queria mais para os cultos porque tinha que preparar para o noivado. Não foi mais para os cultos porque tinha que preparar para o casamento. Depois do casamento engravidou, não foi mais para os cultos porque tinha que cuidar da criança. Terminou desviada. Messias, por que a gente tem que pregar com apelo? É porque existem muitos ouvintes que estão cocheando em dois pensamentos. Você vai lá para o Velho Testamento, você vai ver Elias, né, se dirigindo ao povo das 10 tribos do norte como pessoas que estavam cocheando em dois pensamentos. O que é você estar cocheando em dois pensamentos? É você: será que é bom? Será que eu vou para a igreja? Será que eu não vou? Será que é bom ser crente ou será que não é? E isso dentro da igreja, irmão. O que a gente tem que pregar com apelo? É porque muitas dessas coisinhas lindas que tu tá vendo aí, que você abre a boca e diz: é o meu rebanho. Desses 100 aí, tem uns 90 que tá doido para se desviar. Esse aí mesmo que o senhor baba. Esse aí mesmo que o senhor supervaloriza, né? Às vezes, obreiro sério, as lideranças das igrejas dá um desprezo. Obreiro sério, tem muita igreja por aí que dá desprezo. Aí tem aquela coisinha linda que tá coxando em dois pensamentos.
E cá, aqui é minha ovelha. Doide pra se desviar. Tu não sabe o número de vezes que essa ovelha que tu tanto baba já te cortou pelas costas. Pastor só fala besteira. Eu tô consciente das coisas que dizem comigo. Me chamam de doido, precipitado, ignorante. É assim que me tratam. Aí o cara pensa que às vezes, porque eu sou pastor, eu não sou um obreiro comum, todo mundo gosta de mim. Vai pensando. Dessas ovelhas aí, que o senhor puxa muito o saco, dessas 100 aí, tem umas 90 que mete a tesoura em vocês pelas costas. Por que nós temos que pregar com apelo? Porque tem muita gente cocheando em dois pensamentos. Eu vou ou não vou? Eu sou crente ou não sou? Eu espero em Deus ou eu espero no cão? Tudo bem? Por que eu tenho que pregar com apelo? É porque eu estou revoltado, chateado? Não, meu filho, você não vai pregar com apelo, não é por causa disso não. É porque isso é Bíblia. Não existe pregação sem apelo. E eu vou repetir o que é o apelo na pregação. É aquilo que acontece no final do culto. Quando o pastor pergunta, tem alguém para Jesus? Eu quero orar por você. Não, é aquilo que tem que acontecer no decorrer da mensagem. Não, eu não tenho que pregar com apelo, não. Eu não preciso. Um exemplo meu, né? Eu vou pregar, né, na minha, que não vai acontecer esses dias, né? Aí o que acontece? Não, eu não vou pregar com apelo, não. Deixa pro pastor, não. Eu que tenho que ter apelo na minha pregação também. No decorrer da mensagem. Desculpe aqui, aquela seta da mensagem que atinge o coração dos ouvintes, que fazem eles já se preparar para tomar uma decisão no final do culto. Tem que pregar com apelo, por quê? Porque tem muita gente que está cocheando em dois pensamentos, ainda está duvidando. 10 anos na igreja ainda está na dúvida. É bom ser crente ou não é? Tem gente que está dentro da igreja ainda fica assim, rapaz. Tem gente que está dentro das igrejas, participa até de coral de igreja, ainda fica assim, tipo, questionando o contexto em que ele está inserido. Por que os evangélicos são tão cheios de normas? Lá em tal canto não tem tanta norma. Vocês evangélicos são... Né? A pessoa olha pra gente e diz assim, vocês evangélicos são cheios de norma. Aí, e tu também não é crente, não. A pessoa vai questionar o que está acontecendo no corpo de Cristo assim. Vocês evangélicos, eu não entendo. São tudo cheio de não pode, cheio de normas. Vocês impõem tantas condições. Aí vocês evangélicos, tu também não é crente, não. A pessoa tá na igreja e se dirige a mim assim. Vocês evangélicos são cheios de... É tu, Messias, que impõe as regras, né? Aí são vocês, Aí vai, tu não é crente, não, mulher. Isso explica muita coisa. A pessoa se dirigir, a pessoa está dentro da igreja, vê o pastor, o obreiro pregando e se refere a gente assim. Vocês evangélicos eu não entendo. São cheios de pode, não pode. Aí nós evangélicos, também não é crente não. Era para tu dizer assim, nós evangélicos. Não, pessoal, vocês evangélicos. Tu também não é crente não, mulher. Tá fazendo o que aqui? Tá precisando nascer de novo. Eu acho lindo esse pessoal que aponta o dedo em mim e diz que eu tenho que nascer de novo. Eu acho lindo esse povo que olha pra mim e diz, esse rapaz tem que nascer de novo, é um Nicodemos. Assim, mano, cara. Vai ler Bíblia. Vai virar obreiro de verdade, depois tu vem querer me repreender. Bora lá, por que a gente tem que pregar com apelo? É porque o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas, né? Segundo os Coríntios 4:4, a Bíblia vai dizer, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. O que é que você tem que pregar, irmão, fazendo apelo? O que é o apelo? Tem alguém para Jesus no decorrer da pregação. Se converta, mude, se transforme, tome uma posição. Não fique cocheando em dois pensamentos. A decisão que vai definir a tua estadia na vida eterna tem que ser tomada agora. É hoje ou nunca. Tem que pregar assim. Por que a gente tem que pregar assim? Porque existem muitas pessoas no nosso meio que estão cegas. Existe uma cegueira espiritual. Meu Deus.
O Deus deste século nem cegou, irmão. Já arrancou, foi o globo ocular desse irmão. O cão nem cegou essa família. O cão atirou, foi a bola dos olhos fora. Tá igual Sansão, quando Dalila cortou o cabelo dele. Os filisteus foram lá e vazaram. Irmão, tem gente no nosso meio que o cão nem cegou o entendimento. Ele já arrancou, foi os olhos desse povo. Não estão mais vendo é nada. O cara vê um obreiro como eu e diz que eu sou do cão. Isso é do demônio, isso não é de Deus não. Esse rapaz, isso é do diabo. Messias já disse, tem gente que está dentro da igreja e se refere a mim como uma pedra de tropeço. Diz que eu sou uma pedra, eu estou impedindo a obra. Bom, já teve gente nas igrejas que disse que eu sou o maior impedimento. Deus só vai fazer a obra depois que eu for expulso. Aí eu... Não, esse rapaz aqui é o impedimento. Na hora que a gente tira ele daqui, aí Deus vai fazer a obra. Aí vem um incrédulo que não teme a Deus, cheio dos cão, e esse povo, Deus me deu uma visão, que esse cão vai se tornar um grande pregador da palavra, esse demônio. Deus me revelou que o Messias é o diabo, isso é demônio. Ele conhece a Bíblia demais, o cão também conhece a Bíblia, vamos tomar cuidado com o Messias. Aí a mesma pessoa que tem essa visão, vê um incrédulo que não teme a Deus, Deus me revelou esse cão, cheio de Deus pregando, num estádio cheio de gente. Como já dizia um radialista aqui do Ceará, né? É o João Inácio Júnior. Tem que se converter também, né? Um talento. Os dois radialistas seculares aqui do Ceará aqui, Paulo Oliveira e João Inácio Júnior, né? É os caras. Tem uma hora que o João Inácio Júnior tá apresentando o programa dele que ele diz, né? É uma pessoa que apresenta uma revelação dessa, ao meu respeito, eu tava jejuando e Deus me revelou que o Messias é o impedimento desta obra, temos que expulsá-lo. Aí vem um cão cheio de demônio que não teme a Deus, é o cabra, é obreiro aí já é missionário. Por quê, irmão? Porque Deus me revelou. E o Messias não tinha. E o Messias Deus não revela nada de bom do Messias, não. Não. O Messias vive em pecado. Aí eu. Sabe o que é isso aí, irmão? Cegueira. O cão faz a festa. Não lê mais Bíblia? Mas bora lá, né? Ninguém é perfeito. Messias, porque a gente tem que pregar com apelo, né? O demônio cega as pessoas, né? Tira o entendimento. Acaba tá dentro da igreja cheio de orgulho. Eu sou o grande patriarca. Eu sou o grande patriarca. Regozijai-vos. Aí eu me sento numa cadeira ali, boto todo mundo pra frente. Parece aqueles filmes antigos. Um sheik árabe. Eu sou o grande patriarca. Toda a casa de Israel se alegrou. Aí eu boto a cadeira na parte mais alta da igreja. Regozijai-vos, povo de Deus. Toda a casa de Israel se alegrou. Tá cego, tá mais vendo nada. Tá aprovando o que Deus não aprova. E tá desaprovando o que Deus está aprovando. As coisas do diabo, ele faz assim, ó. Ok. E gente do tipo do Messias, reprovado. Aí os incrédulos ainda ficam fazendo hora com a minha cara. Os descrentes ainda ficam tirando onda com a minha cara. Por causa da forma que eu sou tratado no meu cristão, entre aspas. E aí, já passou na prova? Por que os incrédulos passam por zombando da minha cara? É porque eles sabem o tratamento que eu recebo. Os descrentes passam por mim fazendo hora com a minha cara. E aí, já passou na prova? Eles já te aprovaram? Porque eles sabem o tratamento que me é dispensado, né? Isola, faz de conta que ele não existe. Vai, continue, meu filho. Eu tô achando é bom, eu vou assistir de camarote. Eu vou assistir de camarote o resultado dessa tua insistência em aprovar o que Deus não está aprovando. Não tô perdendo nada, irmão. Tô perdendo nada, meu filho. É igual ontem. Ontem me enganaram num negócio ali. Aí um amigo crente vinha comigo, né? Não, Messias. Aí eu olhei pra ele, eu não tô nem aí não. Sabe por quê? Porque me enganaram. Pior teria sido se eu tivesse enganado alguém. Tô com a minha consciência tranquila. Aconteceu ontem de... Me enganaram num negócio aí, sabe?
Aí o amigo olhou pra mim e ficou, poxa, Messias, tu é muito fácil de enganar. Aí eu olhei pro meu amigo crente, muito amigo, sabe o amigo que eu tenho aí, sabe? Parecido comigo, sabe? Aí eu falei pra ele, eu tô nem aí não, eu tô com a consciência tranquila. Não fui eu que enganei ele, foi ele que me enganou. Eu tô com a consciência tranquila, cara, tô perdendo nada. Agora esse pessoalzinho que tá aí, zombando da minha cara, ele não vai pra canto nenhum. Enquanto nós estiver aqui, ele não passa nessa prova. Eu não tô perdendo nada, irmão. Por que nós temos que pregar com apelo? Porque o cão, o Deus deste século, segue o entendimento das pessoas. E você tem que despertar. Desperta tu que dormes. Mas por que a gente tem que pregar com apelo? É porque a própria Bíblia é um livro de apelo, né? Provérbios 1:23, Isaías 55:6, né? O que é que a Bíblia diz? Isaías 55:6. Buscai a Deus enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Então quando você vai para a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, o que não vai faltar é apelo, né? É o próprio Deus convocando o ouvinte a um posicionamento, irmão. Deus não quer ninguém em cima do muro, não. Deus, ele quer ver a pessoa tomar um posicionamento. Se mexe, faz alguma coisa. Isaías 55, a Bíblia tem um versículo que diz, buscai a Deus enquanto se pode achar. Quem gosta de ver a pessoa em cima do muro, assim, você crente ou não vou? É céu ou inferno? Então, ainda não me decidi. É o cão. Porque Jesus disse, que seja o vosso falar, sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna, irmão. Irmão, o que não passa do sim, do não, o que é o talvez, eu não sei, é coisa do diabo, porque o diabo é que trabalha na dúvida, né? Então por que a gente tem que pregar com apelo? É porque a própria Bíblia é um livro de apelo, né? Por que a gente tem que pregar com apelo? Porque o amanhã não nos pertence, né? Tiago 4,14, tem esse texto que também fala isso, né? Tiago 4,14, né? Por que a gente tem que pregar com apelo? É porque o dia de amanhã não nos pertence, irmão. O homem sem Deus, e também quem está muitas vezes dentro da igreja, gosta de procrastinar. A palavra também é protelar, né? Acho que a palavra é protelar, procrastinar. É sempre deixar para depois, né? O que é procrastinar, protelar? É sempre deixar as coisas para o dia de amanhã, né? Vamos tomar um posicionamento que o dia é hoje. A pessoa, amanhã eu vejo isso aí. Amanhã eu vejo isso aí. Vamos tomar uma decisão hoje. É hoje. Aí a gente, amanhã a gente vê isso aí, né? Aí às vezes o cabra, eu vou contar aqui só uma situação. Porque eu já tenho mais de 20 anos de caminhada, eu já vi tanta coisa. Às vezes o pastor tá pregando, o pastor, o obreiro, né? Aí aquela pregação vai de encontro a um membro de uma família, cuja família não é muito bem convertida, né? Aí o pastor diz, vamos tomar uma decisão que é para hoje. Aí o patriarca ou a matriarca da família olha para os seus rebentos e diz assim, meu filho, minha filha, não se preocupe não. Não vá na onda dele aí não, isso é um doido, tenha calma. Vá curtir a vida, né? Vá curtir a vida primeiro. Goze dos prazeres desta vida, minha filha. A gente não veio esse mundo somente para viver, não. A gente tem que usufruir, minha filha. Goze bastante das coisas dessa vida. Se for isso que Deus colocou no teu caminho, minha filha, abrace. Viu, minha filha? Se for essa porta que Deus te abriu, não tenha dúvida não, é de Deus, minha filha. Independente do que seja o tipo de porta, né? E o pastor pregando. Gente, vamos tomar uma decisão. Aí eu olho para minha família, que eu não tenho, que eu nunca fui casado, né? Eu olho para os meus. Vamos ligar para conversa desse pastor, não, isso é um doido. Vamos curtir a vida, minha filha, meu filho. Goze bastante das coisas dessa vida. O pastor é um doido. Precisa não. Se for isso que Deus botou no teu caminho, minha filha, abrace. E o cabra ainda diz assim, eu tô aqui para lhe apoiar. Aí o pastor prega o pastor crente, que lê Bíblia e prega com apelo, diz uma coisa no púlpito. Aí o bonitinho, pai de família da igreja, quando chega em casa, desmantela a palavra do pastor todinha. Ou então a matriarca, né? Quer dizer que o pastor prega uma coisa na igreja, o obreiro, a obreira, vamos nos converter, gente, que o dia é hoje. Aí a gente, né? Quando chega em casa, o patriarca ou a matriarca olha para a família. Calma, pessoal, não é para tanto não. Meu filho, foi essa porta que Deus abriu para você. Abrace. Qualquer coisa nós estamos aqui para apoiar. Aí o pastor pregando na igreja aqui dizendo, nem tudo nos é lícito, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Aí o caba, foi-se o tempo, irmão, que palavra de obreiro em púlpito de igreja tinha alguma validade.
pregando sério no púlpito, e aí quando a família chega em casa, desmantela a mensagem todinha. Hoje é dia, onde, no ministério do qual eu faço parte, Assembleia de Deus Ministério Templo Central aqui em Fortaleza, hoje é dia de doutrina em todas as igrejas. Menino, que vai ter de gente hoje desfazendo de palavra de pastor hoje quando chegar em casa. É o pastor pregando com apelo, aí a pessoa chega em casa e aí a pessoa pergunta: pai, é do jeito que o pastor falou? É não, meu filho, é não, minha filha. Isso é um exagerado, isso é um doido. Negócio de céu e inferno. Precisa tomar decisão nenhuma não. Vai indo mesmo. Vai de qualquer jeito vai. Por que nós temos que pregar com apelo? Porque a própria Bíblia é um livro de apelo. Isaías 55, versículo 6. Buscai a Deus enquanto se pode achar, né? Messias, por que a gente tem que pregar com apelo, Messias? Porque as más conversações podem tirar o nosso foco, né, irmão? Tá lá em 1 Coríntios 15, tem um texto que diz, né? As más conversações corrompem os bons costumes. Por que o pregador, o obreiro, o pastor de igreja tem que pregar com apelo, fazendo apelo no decorrer de toda a mensagem? É porque as más conversações podem tirar o foco, né? Quando você vai para o livro de Atos dos Apóstolos, você vê que Paulo está pregando para um procônsul, né? Paulo pregando aqui, e do outro lado tem um feiticeiro, né? Tentando tirar a atenção do procônsul. Aí Paulo olha para ele e repreende. Filho, isso aí é obra, filho de Satanás. Aí o bicho fica cego, né? Um encantador ali fica cego. Paulo repreende. Então o que acontece, irmão? Isso vai acontecer no dia a dia. Por que você tem que pregar fazendo apelo? É porque muitos desses ouvintes que você está pregando, que você está alcançando por meio da tua mensagem, mais tarde vão ser alvo das más conversações, né? Vou falar aqui de quem é solteiro, né? Que eu nunca fui casado, né? Eu não estou dizendo que isso está acontecendo comigo, né? Mas às vezes o cara vai enveredar em um relacionamento que às vezes não é um relacionamento entre dois cristãos, né? Entre dois cristãos, é o chamado julgo desigual. Cala a boca, né? Aí o rapaz tá na igreja, ele ouve uma coisa, aí a menina diz: não, meu filho, isso aí não é de Deus não, isso aí, né? Deus, ele ama todo mundo. Ou vice-versa, tu tá entendendo? As más conversações, elas vão acontecer de várias formas. Pode acontecer nessa situação que eu acabei de falar, pode acontecer naquela outra que eu disse, que o pastor prega uma coisa, e às vezes até um obreiro, quando chega em casa, chega pra mulher e pros filhos e desfaz de tudo que o pastor pregou. Por que você tem que pregar com apelo? Meu filho, porque existe uma batalha contínua. É tu pregando a verdade e alguém tentando desfazer da verdade. Não é bem por aí. Aí tu chega e prega cheio do Espírito Santo. Ei, igreja, vamos botar nossa vida no altar pra gente subir no arrebatamento da igreja. Aí alguém chega e: não, Jesus não vai voltar hoje não. Isso é exagero desse cara. Negócio de céu e inferno. Irmão, existem as más conversações que ficam tentando tirar o foco da gente. Jesus, ele até fala disso na parábola da semente, né? Que uma semente foi lançada à beira do caminho e vieram os pássaros e comeram a semente. Aí Jesus vai explicar que a semente é a palavra que vai ao ouvido do ouvinte. Aí o diabo vai lá e tira a palavra do coração do ouvinte. Por que a gente tem que pregar com apelo? É porque toda vida que tu está pregando, vai ter alguém desfazendo do que tu está dizendo. É tu pregando, abrindo a Bíblia e mostrando. É assim, assim, assim. Aí quando alguém chega em casa, seja família, sei lá quem. Não é bem por aí não. Por que a gente tem que pregar com um apelo? É isso que a gente está trabalhando aqui nessa manhã. Nessa nossa reflexão. Por que a gente tem que pregar com um apelo? É porque as más conversações corrompem os bons costumes. Messias, encerra logo aí. Por que a gente tem que pregar com um apelo? É porque o próprio Jesus nos ensinou a pregar com apelo, né? Quando você vai lá para Mateus capítulo 10, o 32 e o 33, Jesus ensinou a arte do apelo. Foi que ele falou: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar, eu também vou negar no dia do juízo. Isso é um apelo. Por que nas igrejas evangélicas a gente faz o apelo? Tem alguém para Jesus? Tem alguém para se reconciliar? Tem alguém que está se sentindo um pouco fraquinho na presença de Deus? Vem aqui. Aí a pessoa vai na frente, ore por mim. Ou então: eu quero receber Jesus na minha vida. O próprio Senhor Jesus ensinou a pregar com apelo quando ele disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. O próprio Jesus. Por que eu não vejo isso na igreja católica? Eles mal estão lendo Bíblia, agora é que o Papa está se despertando um pouco.
para dizer que Maria não é uma medianeira, né? Da forma como os católicos aprenderam todos esses anos. Está gerando a maior polêmica, né? Que a pregação ela tem que ter apelo? Que o próprio Jesus ensinou. Tem que tomar um posicionamento. Tem que sair de cima do muro. Tem que sair de cima do muro. Passa 10, 30 anos na igreja, mas não confessa o nome de Jesus. Não é uma história que eu ouvi de um sujeito que ele já estava se congregando há 15 anos na igreja. Ele até dizimava, mas nunca disse, eu quero receber Jesus. Tem que receber Jesus na vida dele. Tem que abrir a boca e confessar. Ah, Messias, mas se a pessoa for muda, esse texto aí ele é um pouco assim problemático, porque Jesus disse que aquele que me confessar, como é que um mudo vai confessar? Aí um mudo não pode fazer assim não, ó. Um mudo não pode levantar a mão e fazer assim. Um mudo não pode fazer isso, se o pastor perguntar. Tem alguém para Jesus aqui nessa noite? Um mudo, ele não pode fazer isso, não? Porque vai ter um bonitinho que vai dizer, né? Aquele que me confessar diante dos homens não é para todo mundo, não. Porque como é que um mudo vai abrir a boca e dizer eu quero Jesus? Aí eu respondo esse seu questionamento dizendo, um mudo não consegue fazer isso? Na hora do apelo do pastor? Tem alguém para Jesus nessa noite? Um mudo não pode fazer isso, não? Não, Messias, mas ele perdeu os 2 braços, ele é cotó dos 2 braços. Este mudo não pode balançar com a cabeça para ir assim, não? Só se tu disser agora que cortaram a cabeça do mudo. Só se tu me disser que cortaram também a cabeça do mudo. Pelo amor de Deus. A gente inventa desculpa pra tudo, né, irmão? Irmão, a gente inventa desculpa pra tudo. Nós. A gente inventa cada coisa. Menino, quando é pra gente militar contra a obra de Deus, menino, é uma inteligência, é uma engenhosidade. Agora, quando é pra pregar, tem um sermão, uma mensagem, algo. Aí é que eu não sei. É igual, né? Quando é pra fazer o que não é pra fazer, é uma engenhosidade, é uma coisa, uma inteligência, uma criatividade. Agora, quando é pra Deus, é porque eu não tenho esse chamado. Como já dizia, repetindo aquele radialista, né? Né? Então, para encerrar, Messias, por que a gente tem que pregar com apelo? É porque os ouvintes têm uma tendência de não crer nas nossas advertências, né? Então, existe uma tendência na gente. É algo que já é natural da gente, do ser humano. A Bíblia diz, irmão, que embora a gente seja salvo e nascido de novo, nós ainda somos portadores o que? Da chamada natureza adâmica. O que o pastor, obreira tem que pregar só fazendo um apelo? Tipo assim, bora, vamos se posicionar. Por que é que este caboclo, esse sujeito, essa sujeita, tem que estar sempre pregando, convidando as pessoas a tomarem uma posição? Sabe por quê? É porque os ouvintes da palavra têm uma tendência muito grande a não crer nessas advertências, a não aceitar, né? E principalmente quando a mensagem é um confronto. Menino, quando a mensagem confronta a gente fica com raiva do pastor. Ou então se o pastor convida um obreiro, né? Que esse obreiro não cai no gosto da maioria, né? O pessoal ficando assim pro pastor. Se o senhor chama esse cara de novo para pregar, não vou vir para esse culto, não. O pastor olha assim para baixo, né? O pastor tá lá no púlpito, né? Aí o pastor convida um obreiro que não cai no gosto dos ouvintes, né? Aí já tem ouvinte que olha assim, atravessa. Aí tem uns que falam assim, ó. Se o senhor chamar ele para pregar de novo, eu vou fazer bem sim. A minha família vai toda mudar de igreja. Não. Aí o pastor fica constrangido, né? Por que a gente tem que pregar com um apelo? Porque nós temos uma tendência muito grande a não crer nas advertências. Já é da gente. É o pregador dizendo, a palavra de Deus diz que é assim. E a gente, não é assim não. Não é bem por aí, é porque você pega muito ao pé da letra. Porque o Messias é exagerado. Posso falar uma coisa que eu falei uma vez? Vou encerrar a mensagem. Uma vez a gente estava numa situação e alguém questionou. A pessoa disse, eu acho que existem determinadas coisas que não tem a necessidade de a gente estar pregando. Porque todo mundo já sabe. A pessoa disse, né? Foi a argumentação que a pessoa utilizou
para dizer que não tem a necessidade de você pregar exortando, né? Aí a pessoa diz, eu acho que todo mundo já sabe o que é certo e o que é errado. Não tem a necessidade de você estar pregando, exortando, advertindo. Aí eu me meti e disse, quer dizer que já que todo mundo sabe o que é para fazer, não tem a necessidade de você estar lembrando? Então por que todo domingo, toda quinta, todo dia nas igrejas a gente tem que falar a respeito de oferta? De oferta. Oferta. Você está pregando contra a coleta de oferta? Não. Não. Não é isso que eu estou querendo dizer. Uma pessoa uma vez disse isso, sabe? Todo mundo já sabe o que é certo e o que é errado. Então não tem necessidade do pastor, ou então a esposa do pastor, ou então um membro, ou então um obreiro, uma obreira, está pregando ali, tocando naquelas coisas, né? E dizendo, não é por aqui. Não, todo mundo já sabe o que é certo e o que é errado. Para que tá lembrando? Quer dizer que não tem necessidade de você estar lembrando certas coisas, não? Então vamos parar de falar de oferta, vamos, nas igrejas. Porque todo mundo já sabe que tem que ofertar. Menino besta, né? É a teologia do menino besta. Então sim, irmãos, não tem a necessidade da gente estar pregando certas coisas, porque todo mundo já sabe. Para que falar de oferta? Todo mundo já sabe que tem que ofertar, contribuir com a obra. Né? Continue. Encerrando aqui a reflexão. Por que é que nós temos que pregar com um apelo? Você está ganhando alguma coisa? Não. É só o regozijo, estar sentindo a glória de Deus enquanto eu estou ministrando a palavra. Só o meu prazer. O mesmo prazer que eu sinto quando eu estou adorando. O mesmo prazer que eu sinto quando eu estou adorando. Que eu sou um pouco exagerado na hora da adoração. O mesmo prazer que eu sinto quando eu estou adorando. O mesmo prazer que eu sinto quando eu estou orando. O mesmo prazer que eu sinto quando eu estou lendo Bíblia. É o mesmo prazer, o regozijo que eu sinto quando eu estou pregando. Meu Deus. Então, vou daqui a pouco deixar aqui, né? O esqueleto, o esboço do sermão. Amém? Por que a gente tem que pregar com apelo? Boa quinta-feira. Tchau. Tô por aqui porque é feriado, né? Messias, eu não vejo tu nesse horário. Por quê, Messias? Porque eu trabalho. E hoje eu... na minha empresa, onde eu trabalho... Minha não, né? Não tenho empresa. Onde eu trabalho, né? Lá onde eu trabalho, um funcionário comum. Aí, o meu setor, né? Vocês estão de folga. Eu acho ruim, né? Então a gente tá por aqui, né? Porque alguém vai dizer, eu não vejo Messias nesse horário aí, fazendo live. É porque eu trabalho, meu filho. Todo dia eu trabalho. Para não ser pesado a ninguém. Tchau.